Querido, abre sua Bíblia, do capítulo 5 de Mateus, verso 1 a 4. Capítulo 5, verso 1 a 4. Eu vou ler na versão que está ali, colocada para nós, para que você possa acompanhar. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esse é o texto do Senhor Jesus aos nossos corações essa noite. Nós temos trabalhado com um tema há algum tempo, que é virando o jogo pelo poder da oração. Nós temos pensado nessa grande necessidade de virar o jogo pelo poder da oração. E eu brinquei com a minha esposa hoje, eu dizia para ela que a necessidade do mundo é tão grande, a necessidade das pessoas de terem suas situações revertidas, a necessidade das pessoas de terem sua história transformada, a necessidade das pessoas de encontrar uma esperança para situações, para circunstâncias que elas vivem, é tão desesperadora, é tão grande, que elas começam a clamar. E aí, quando eu percebo que as pessoas estão clamando, eu sou levado à palavra de Deus quando ela diz que se nós não falarmos, se nós não proclamarmos, as pedras clamariam. As pedras estão clamando pela presença do reino de Deus aqui na terra. As pessoas estão gritando por socorro, as pessoas estão pedindo misericórdia. E à medida que nós começamos a orar, à medida que nós começamos a dizer: Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor para a transformação. À medida que nós começamos a dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento de mudança de vida, o Senhor começa a enviar para nós pessoas que precisam ter suas vidas transformadas. E ainda que perto de nós existam muitas pessoas, existam pessoas que não querem, que não permitam ser transformadas, o Senhor mostra que existem pessoas que desejam e que precisam de ter a sua situação transformada, de ter o jogo virado pelo poder da oração. Então, se você quer ser alguém usado por Deus para transformar uma situação, para mudar a realidade de alguém, para levar uma palavra de esperança, comece a orar. Comece a orar e Deus vai usar você. Se coloque nas mãos do Senhor. Se coloque como instrumento do Senhor. Fala: Senhor, eu quero ser um canal de bênção. Eu quero ser um canal de transformação. Você não vai ficar por aí procurando. Eu estava atendendo uma pessoa e ela dizia para mim assim: pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Deus não falou comigo ainda. Eu estou esperando que Ele me fale. Eu estou esperando que Deus revele para mim o que Ele quer para mim. E eu dizia: querido, já está revelado. Você que não quer enxergar, já está dito, já está colocado diante de nós qual é o propósito de Deus para nós. E existe tantas revelações daquilo que Deus tem para a nossa vida na Escritura Sagrada, e nós não damos conta de cumprir aquilo que Deus espera que nós possamos cumprir. E além disso, nós queremos outras revelações para que Deus possa mostrar a vontade dEle. E a vontade de Deus para nós é que nós sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. E a vontade de Deus para nós é que a partir dessa transformação, eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nos tornemos instrumento de transformações na vida de outras pessoas. Ontem quando eu falava da Dorinha, que a Dorinha era uma pessoa que tinha nela as características, as marcas do reino de Jesus Cristo. E quando nós carregamos as características, as marcas do reino de Jesus Cristo, nós não transformamos por questões, por programa, nós não transformamos situações por causa de eventos que fazemos, nós não transformamos situações por causa da nossa maneira de falar bonito ou falar
de maneira elegante, mas nós transformamos porque as pessoas percebem as marcas do reino de Jesus em nós, e percebendo as marcas do reino de Jesus, elas se aproximam da gente, elas buscam aquilo que nós temos, porque elas desejam esse Cristo que nós temos. Nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vendo um momento da história em que as pessoas estão brigando para defender o cristianismo. As pessoas estão indo para as televisões, as pessoas estão indo para os grandes discursos, as pessoas estão indo em grandes debates para, em nome de uma defesa da vida cristã ou do cristianismo. E deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não precisa que nós nos tornemos defensor da sua palavra. Ele precisa que nós nos tornemos pessoas que revelam a sua palavra. Não adianta nós entrarmos em briga, não adianta nós queremos defender, se nós não vivermos, se nós não inalarmos essa característica de Cristo em nossa vida. E esse texto, Jesus está apresentando para os seus discípulos uma grande proposta de um novo tempo. O Sermão do Monte, Jesus apresenta para os discípulos um novo momento. Ele apresenta para os discípulos uma nova era. Ele apresenta para os discípulos, não apenas para os seus discípulos, mas para aqueles que estavam ouvindo-os, para aqueles que estavam em volta dele, uma nova proposta de reino. As pessoas estavam vendo o que Jesus estava fazendo. As pessoas estavam buscando em Jesus um governo diferente. Eles buscavam que Jesus viesse implantar um novo sistema de governo em Israel, para que aquela nação, para que todo aquele reino se tornasse um reino universal a partir de uma implantação de um novo governo. E Jesus, depois de passar uma noite em oração, depois de passar uma noite buscando ao Pai, a Bíblia diz que ele separa os 12 discípulos e convida eles para um bate-papo, para uma conversa. E depois de ele convidar eles para uma conversa, a Bíblia diz que outras pessoas começam a se assentar em volta de Jesus para ouvir qual era essa proposta de um novo reino. Eles esperavam que agora surgisse uma grande estratégia. Às vezes nós continuamos esperando sempre uma nova estratégia, um novo modelo que vai impactar, que vai ser um estrondo. Os discípulos esperavam, as pessoas que estavam em volta de Jesus, que Jesus fosse traçar uma estratégia de conquista, e uma conquista terrena. Quando a igreja está esperando um novo pastor, sempre existe essa expectativa do novo modelo ministerial, de um novo modelo de igreja, da nova estratégia que o pastor vai apresentar, de como ele vai trabalhar o evangelismo para que as pessoas sejam alcançadas, de como ele vai trabalhar com os jovens para que os jovens venham para a igreja, e as pessoas começam a criar essa expectativa em que eles tinham criado. E aí a Bíblia diz que Jesus abre a sua boca e ele começa a falar. Ele começa a trazer uma proposta. E a primeira proposta do Sermão do Monte está no versículo 3, quando Jesus diz: bem-aventurado são os pobres de espírito ou em espírito, pois dele é o reino de Deus. Bem-aventurado os pobres, porque deles é o reino de Deus.
E parece que isso não tinha muito sentido. Parece que isso não tinha não trazia nada. Parece que isso era muito vago para tudo aquilo que os discípulos estavam esperando ouvir do Mestre. Bem-aventurado, felizes os que são pobres de espírito. E aí eu fico imaginando, e aí eu quero pensar com você, quem é que disse isso? Os discípulos não estavam ouvindo isso de uma pessoa qualquer. Aquele que estava ali diante deles era o Messias. Eles já criam que ele era o enviado de Deus. E havia uma expectativa muito grande sobre Jesus, porque esse Jesus era o Deus encarnado. Quem está trazendo essa palavra aqui para os discípulos, e essa palavra não é só para os discípulos, mas para os que estavam lá, para mim, para você, para as crianças, para todos os povos e os reinos. E quem estava trazendo essa palavra, quem está trazendo essa palavra, não é o pastor Ronaldo. Você precisa entender isso, você precisa olhar e pensar que essa palavra é uma palavra do próprio Deus. Veja, querida, aqui era o próprio Deus encarnado, porque Jesus diz: aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo: eu e o Pai somos um. Quem estava trazendo essa palavra aqui, quem está trazendo essa palavra é o Deus Criador do céu e da terra, aquele que nos formou, aquele que nos gerou, aquele que nos escolheu. Essa palavra é uma palavra do Todo-Poderoso. Às vezes nós ouvimos algumas coisas e não damos muito crédito. Talvez se a Dilma viesse aqui dizer isso para você, você ouviria de uma maneira diferente. Talvez, se o prefeito dessa cidade viesse aqui, você ouviria de uma maneira diferente. Mas é o próprio Deus que está dizendo: bem-aventurados são os pobres de espírito. E aquela palavra não caía mais bem no ouvido deles, porque as pessoas que cercavam Jesus, na sua maioria, era pobre. Um pobre circunstancial, pela questão dos impostos que estavam sendo cobrados, pela opressão que estava sendo lançada pelo povo. Meu Deus, o que é isso? Nós estamos aqui oprimidos por tanta pobreza, por tanta angústia, por tanta escravidão, e agora surge um Deus que diz: felizes são os pobres de espírito. E aí nós precisamos entender a nova proposta de Jesus Cristo. A nova proposta de Jesus Cristo para aqueles que se tornam filhos de Deus, para aqueles que vão fazer parte do reino de Jesus Cristo. Aqui nós vamos entender que esse texto está diretamente ligado a João capítulo 15. Quando Jesus vai dizer: vocês precisam estar em mim, vocês precisam viver o meu reino, vocês precisam estar enraizados em mim e eu em vocês, para que vocês possam produzir alguma coisa. Esse texto está diretamente ligado a João 15, porque Jesus está dizendo: o pobre de espírito aqui não tem a ver com a pobreza do mundo que nós vivemos, não tem a ver com as finanças, não tem a ver com o seu salário, não tem a ver com o seu orçamento familiar. A pobreza aqui não está ligado à sua classe social. Jesus está dizendo, falando de uma necessidade que nós temos dentro de nós, de termos um espírito humilde. Jesus está falando aqui de uma necessidade de nós reconhecermos a nossa pobreza, o nosso vazio interior, porque somente é possível fazermos parte desse reino, é possível experimentarmos do governo de Cristo, é possível experimentarmos do novo reino iniciado em Jesus Cristo, quando nós temos um coração pobre, que reconhece toda a nossa miserabilidade longe da presença de Deus. Quando nós temos um coração
humilde, nós temos condições de perceber quem nós somos verdadeiramente. Jesus estava dizendo para os que estavam em volta dele: se vocês tiverem um coração soberbos, se vocês acreditarem na própria força de vocês, se vocês acreditarem que existe alguma coisa de bom em vocês, vocês nunca farão parte do meu reino. Porque é preciso olhar para dentro de vocês, é preciso ser humilde, pobre de espírito e perceber quem vocês são sem a minha presença. É preciso entender o que Paulo está dizendo em Romanos. Abre a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Veja o que o texto vai dizer. Vamos dar uma olhada a partir do 15. Ele diz assim: não entendo o que faço. Paulo está dizendo: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Isso é pobreza de espírito. Paulo está dizendo: eu não consigo de mim mesmo, não existe força em mim, ainda que eu saiba que eu preciso restaurar o relacionamento quebrado, ainda que eu saiba que eu preciso parar de ser mentiroso, ainda que eu saiba que eu preciso me livrar do crack, ainda que eu saiba que eu preciso me livrar dos remédios que eu tomo, ainda que eu saiba que eu preciso me tornar dependente somente de Deus e não de outras circunstâncias, eu não consigo. Eu sei, mas eu não consigo, porque eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou vazio. E ele vai continuar dizendo: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro esta lei que atua em mim: quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Veja o que Paulo está dizendo: eu não sou nada, eu sou um homem miserável, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo de mim mesmo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus está dando aqui para nós, quando Jesus começa colocando no Sermão do Monte, ele está apresentando o primeiro passo para que eu e você nos tornemos um cidadão dos céus. O primeiro passo para que eu e você tenhamos direito às promessas de Deus. Jesus está apresentando para os discípulos aqui o primeiro passo para que eu e você possamos experimentar do poder da oração. Ele está dizendo: vocês precisam ter um coração, um espírito quebrantado. Sabe por quê? Porque a nossa soberba nos afasta de Deus. A nossa soberba nos impede de experimentarmos do poder de Deus. O primeiro passo para que o homem se torne parte do reino de Deus é reconhecer a sua miséria, é reconhecer o seu pecado, é reconhecer o seu erro, é entender o que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 3.
Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos pecaram, todos foram destituídos da presença de Deus. Todos se tornaram inimigos de Deus. Todos se tornaram infratores. Todos se tornaram vazios. E este mesmo Paulo, escrevendo ao Romano, depois de reconhecer as suas fraquezas, depois de reconhecer a sua miséria, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. E ele vai dizer: graças ao meu Deus, que pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu perdão, me alcançou e me tirou das trevas para o reino da sua maravilhosa graça, da sua luz. Paulo está dizendo que nós precisamos reconhecer a nossa miséria diante de Deus. Às vezes, queridos irmãos, eu vou parar nessa primeira bem-aventurança. Às vezes, nós vamos para a igreja, achamos que somos alguma coisa, continuamos andando, achando que nós somos melhores, achando que somos o suficiente, e nós nunca temos coragem de dizer como Paulo: ainda que eu esteja pregando, ainda que eu esteja à frente, ai de mim, se não fosse o Senhor. Porque pela graça eu sou salvo, pela graça, à medida que eu me aproximo dessa graça, com um coração humilde, eu me aproximo de Deus, e eu percebo quem eu sou. À medida que eu me aproximo de Jesus, com esse coração empobrecido, eu reconheço quem eu sou. E à medida que eu reconheço quem eu sou, eu dependo de Jesus Cristo. O reino que Jesus estava iniciando era muito maior do que ele esperava, porque ele queria produzir na vida daqueles homens, na minha e na sua vida, condição para herdarmos o reino dos céus. E a única maneira é tendo um coração pobre e humilde. Sem dúvida, para Jesus, os pobres em espírito são os humildes. O pobre em espírito são os que se conhecem, são os que têm convicção dos próprios pecados. São aqueles a quem Deus concedeu primeiro o arrependimento. Isso precisa ser dado para que a fé possa existir verdadeiramente em nossa vida. É preciso nos quebrantarmos diante de Deus, para que esse quebrantamento produza dependência de Jesus Cristo. Eu gostaria que você pudesse abaixar a sua cabeça e falar com Deus nesse momento. Quando nós não somos pobres de espírito, quando nós não somos dependentes de Jesus Cristo, nós se tornamos pessoas arrogantes e sempre nos achamos autossuficientes, sempre achamos que nada carecemos mais de Deus. Mas quando nós nos quebrantamos e vamos percebendo quem nós somos, vamos olhando o quanto temos arrogância, orgulho, Deus vai nos transformando dia após dia. Existe coisas na sua vida que você gostaria de fazer, mas que você não fez? Você sabe que é o certo para a sua vida. Você sabe que você não deveria estar vivendo da maneira que está.
Você sabe que é preciso permitir que Deus cuide dessas coisas por você. É preciso permitir que Deus transforme essa área, porque se você mesmo tentar sozinho, você não vai conseguir. Mas é preciso ser humilde e dizer: Senhor, eu não sou nada, e deixar que o Espírito Santo de Deus guie você a fazer as coisas certas, a tomar a decisão certa. Ah, querido, Deus quer responder as suas orações. Deus quer responder as orações feitas neste lugar. Mas é preciso permitir que Ele arranque de dentro de nós todo espírito de vingança, de inveja, de ira, de amargura. É preciso que Ele arranque de dentro de nós tudo que nos faz andar longe da Sua presença. O Sermão do Monte não termina nessa primeira bem-aventurança, mas esse é o primeiro passo. Reconhecer quem somos, reconhecer o quanto somos pequenos, reconhecer que só a graça de Jesus pode mudar o homem que existe dentro de nós. A Deus, como nós queremos Jesus, como nós dependemos, quanto nós dependemos, Jesus, de sermos transformados. Quanto, Jesus, nós dependemos de todos os dias ter os nossos corações restaurados pelo Senhor. Por isso nos dê um espírito, ó Deus, nos dê um espírito pobre, para que possamos experimentar a verdadeira felicidade que há no Senhor. Porque, ó Deus, há uma promessa aqui que nós seríamos felizes, que nós seríamos vida plena, que nós teríamos vida em abundância, Senhor. Ó Jesus, e a vida em abundância só existe quando o Teu Espírito habita em nós, produzindo, ó Deus, produzindo os frutos do Espírito do Senhor. Por isso produza todos os dias em mim, Pai, o amor, a paz, a paciência, o domínio próprio. Produza todos os dias em mim, ó Pai, a bondade, a fidelidade e a misericórdia, para que eu viva neste mundo, ó Deus, como verdadeiro cidadão do céu, para que eu viva neste mundo como servo do Senhor e nada mais. Obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bem-aventurados são os que choram pelo pecado. Nós estaremos pensando sobre isso. Continuaremos na próxima semana pensando sobre o Sermão do Monte. Felizes os que vivem na prática essas coisas. Se você ouviu, Jesus sempre encerra assim: se você ouviu essas palavras e conseguir colocar em prática na sua vida, você terá a sua casa edificada sobre a rocha que é Jesus Cristo. Amém?